igreja? Mateus 7, verso 1, amém? A palavra de Deus fala assim: não julgueis para não ser julgado, porque o juízo com que julgares, sereis julgado. Amém? Está todo mundo acompanhando, igreja? Amém. Amém? Igreja, perdão, vamos ler aqui o 6, amém? O 6,19. Vamos voltar aí uma parte atrás, aí depois a gente vem no 7,1. 6,19, amém? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou há de amar o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Amém? Vamos ler aqui, até aqui, igreja, rapidinho, depois a gente vai dando continuidade, amém? Vamos voltar lá no 19 agora, aonde, lembrando bem, né, desde a quinta-feira passada, né, Deus, através da vida aí do pastor, né, trouxe aí Mateus 5, né, que é onde Jesus ele começa o primeiro sermão, amém? Amém. Aonde Jesus ele começa o primeiro sermão ao povo, amém, igreja? Amém. E a palavra de Deus fala que aquela multidão, ela se reuniu ali para ouvir Jesus falar, amém? O Messias que era anunciado, aquela multidão queria conhecer, queria ouvir os ensinamentos, e Jesus ele se coloca ao povo e vem ensinar, amém? E Deus já tem trazido através da vida do pastor Milton, né, na quinta-feira passada, aí Mateus 5, que dá início a tudo isso, e seguindo um pouco adiante a gente chega aqui, né, nesse ponto, aonde Deus ele faz, Jesus ele foi bem claro onde ele disse, né, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Amém, igreja? E eu te falo uma coisa hoje, né, hoje, imagina se Jesus chega hoje, eu creio que ele teria que fazer o mesmo discurso com a própria igreja de Cristo, amém? Se hoje Jesus ele vem, né, ele viesse aqui entre nós de novo, se hoje Jesus ele se colocasse no meio da igreja de novo, infelizmente ele teria que trazer o mesmo sermão, ele teria que trazer o mesmo ensinamento, ele teria que trazer as mesmas bases que ele trouxe, ele teria que pregar firme de novo, porque infelizmente esse sermão hoje ele cabe no dia de hoje muito bem dentro da igreja, amém? E a gente vale lembrar que quando Jesus ele vem, ele não vem para pregar o Evangelho, ele não vem para anunciar o Novo Testamento a pessoas estranhas.
Quem estava ali pronto para ouvir Jesus é porque eram pessoas que seguiam a lei de Moisés, eram pessoas que acreditavam em um Deus, temiam a um Deus até um ponto de vista dele, e a única coisa que Jesus fala, que ele fala que ele viu para cumprir essa lei, que é onde através da lei que o profeta Isaías vem e entrega a profecia da vinda de Jesus, amém? E quando Jesus pega para falar, então, a igreja, ele não está falando com um povo desconhecido, não é um povo leigo que não sabe quem é Deus, não é um povo leigo, é quem realmente, quem sabe o que esse Messias faz, amém? E é através desse sermão, é através desses ensinamentos que muitos se revoltam contra Jesus. Muitos daqueles que esperavam a vinda dele, muitos daqueles que esperavam o Messias, eles se revoltam com essa vinda de Jesus, com esse sermão, por quê? Porque eles esperavam que o Messias ia vir para salvar, ia trazer alegria, ia trazer tudo isso, mas Jesus chega com um novo mandamento, né? É igual Jesus fala, ele não veio para abolir a lei, ele não deixa a lei de lado, mas ele quer dizer que, poxa, vocês não estão seguindo como devem ser. Aqui talvez, como Jesus traz nesse versículo, é porque talvez as pessoas naquela época estavam preocupadas só com isso, preocupadas em plantar, preocupadas em colher, preocupadas em comprar novas fazendas, em adquirir novos gados, em adquirir novas ovelhas e tudo isso. E Jesus disse que não adianta vocês se enriquecerem dessas coisas aqui. Não adianta vocês juntarem prata nem ouro, aonde se você deixar jogado, a ferrugem vai consumir. Amém? O ladrão pode vir roubar, mas ele fala que você tem que juntar tesouro no céu, onde o ladrão ele não rouba. Então hoje, se nós parássemos para analisar essa passagem, será que nós temos vivido? O que nós temos buscado? Qual o tesouro que a gente tem juntado? Será que a gente tem se preocupado mais em juntar o tesouro nessa terra? Em eu preciso comer bem, eu preciso vestir bem, eu preciso andar num carro novo, eu preciso fazer as melhores coisas, eu preciso estar nos melhores lugares. Só que quando traz para o espiritual está abatido, está o mais humilde possível, está simples demais. Às vezes a mansão que você quer construir nesse plano terreno, se você tivesse se esforçado tanto para construir ela lá em cima, seria um ótimo lugar para cada um de nós. Amém? Então é isso que Jesus faz quando ele chega, ele quer abrir a mente do povo, ele quer abrir a mente das pessoas, né, dos judeus que se colocavam ali, pessoas que queriam ouvir os ensinamentos, dizendo, poxa, não é só isso, não adianta só vocês se colocarem de forma, né, física para fora, porque Jesus ele deixa bem claro que visualmente aquelas pessoas elas serviam bem a Deus, amém? Tanto é que tem parte que ele diz, né, que se fosse olhar por fora deles, se fosse olhar as atitudes deles, eles eram um ótimo povo, sabe? Por isso que Deus fala que não era só de fora, mas tinha que nascer o novo homem. O velho homem tinha que morrer, porque aquilo que estava dentro deles não coincidia com o que estava fora. Eram pessoas que, se viam você roubando, se viam você matando, eles vinham ali e te faziam o que a lei pedia. Se vissem você pecando, eles te apedrejavam. Se vissem você roubando, eles iam ali e te colocavam em prisões, isso daquilo, só que dentro deles a maldade eles estavam com eles. Amém? Muitos deles ainda tinham uma cobiça dentro de si, muitos deles ainda eram avarentos, arrogantes. Amém? Não viviam a humildade de Cristo. E é o que Jesus vem para trazer esse ensinamento. Amém, igreja? E o primeiro ensinamento que Jesus passa para eles sobre isso né, tipo, por quê? Por que correr tanto para as coisas deste mundo, amém? Para que se preocupar tanto com as coisas terrenas? Para que ficar juntando casa? Para que isso e por que aquilo? Amém, mas se Deus permitir, amém, que assim seja, mas que o seu espiritual não fique atrás, mas que ele esteja à frente de tudo isso, amém, igreja? Amém. Que antes de nós nos preocuparmos com as coisas deste mundo, antes de eu me preocupar com o meu trabalho, primeiramente esteja a minha obra com Deus, a minha prioridade, como Deus tem sido na minha vida. Será que eu realmente tenho construído a minha morada no céu da mesma raça, com a mesma força e com a mesma coragem que eu tenho conquistado as coisas nessa terra? Amém? Será que com a mesma determinação que eu saio para o dia de trabalho, é a mesma determinação que eu saio para um dia de culto? Amém, igreja? Será que com a mesma força, com a mesma ambição, com a mesma alegria que eu vou fazer uma compra no shopping, eu saio para fazer um louvor para Deus, para fazer uma obra para Deus? Amém? Então são essas coisas. Será que nós não devemos voltar mais para o nosso reino espiritual, deixar essas coisas de lado? E o interessante nesse contexto todo é que Jesus ele frisa bem sobre o que comer, o que vestir, o que beber. E hoje muita gente se preocupa com isso. Muita gente hoje quer estar vestido nos mais lindos e belos panos, quer estar comendo do bom e do melhor na sua mesa, quer estar bebendo do mais e bom, gloriosa bebida que existe. Só que o reino dos céus e as coisas de Deus, amém? Então o 19 é isso que Deus fala para cada um de nós. Vamos ver o 20. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem
Por onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? E a palavra de Deus, ela fala por quê para nós? Que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só que como nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade, se o nosso coração estiver nos tesouros dessa terra? Será como que eu vou adorar o Pai em espírito e em verdade, se o meu coração, que é o principal, ele não está nas coisas espirituais? Amém? Então a palavra de Deus, ela fala, onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Onde está o nosso coração hoje? Qual é a nossa preocupação hoje? Será que a nossa preocupação é chegar num lugar onde todos vejam a nossa beleza e nos elogiem? Ou será que a nossa preocupação é que se Deus voltar hoje, como que eu estou, como que eu vou ficar? Essa tem que ser a nossa preocupação. Amém, igreja? Nos preocupar com as coisas dos céus, nos preocupar para onde nós iremos, o que vai acontecer se Deus voltar agora. Essa tem que ser a preocupação de todo cristão, como é a nossa vida com Deus. As coisas dessa terra tudo passa, a palavra de Deus fala isso. Que os céus e a terra passam, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. E como nós temos importado com ela? Amém? Como a gente tem colocado isso nas nossas vidas? Como que a gente tem colocado Deus como prioridade? Amém? E o 21 fala: porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E o 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? É forte isso, não é, igreja? Amém? A palavra de Deus fala que se a luz que há em nós for as trevas, quão grandes serão tais trevas. Então é uma preocupação para cada um de nós, amém? A palavra de Deus fala assim que a candeia do corpo são os olhos. Olha que função importante. É onde ele diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Amém? Então, igreja, não é algo simples. Servir a Deus não é só fazer como aquele povo fazia, né? Se importar com os mandamentos, seguir a lei ali, se vestir de uma maneira correta, se vestir com isso, se vestir com aquilo, mas o coração está longe de Deus. Às vezes aquele povo, eles seguiam bem as vestimentas, eles se colocavam num pano fino, para se mostrar que era um servo de Deus, para se mostrar que era um profeta, que era um mestre, como eles se chamavam naquela época. Tinha os rabis, tinha os mestres deles, e ali eles queriam essa importância visual. Só que Jesus, ele chega para dizer exatamente isso. Não importa você se vestir por fora, não importa você estar assim, só que se os seus olhos também forem maus, você já condenou todo o seu corpo. Amém? Não adianta onde você vai se colocar, não adianta eu estar aqui, não adianta eu estar onde eu estiver, no meio de um monte de gente cristã, de pessoas que adoram o nome do Senhor, só que se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mau. Então o que Jesus trazia para aquele povo aqui: ei, vocês não adianta ficar escondendo atrás dessa capa quem é vocês, não. Se o seu coração não estiver em Deus, o seu tesouro não vai estar em Deus. Amém? E isso que Jesus vem para ensinar eles. E no 24 a palavra de Deus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amém, igreja? Amém. Olha que importante umas coisas dessas, né? Não podeis servir a dois senhores. Às vezes a gente acha que servir a dois senhores é só não praticar o pecado, é só viver de uma maneira correta, né? Isso e aquilo, mas as suas práticas, mais uma vez dizendo, os seus olhos, o seu coração, como ele tem servido? Será que ele tem realmente se colocado só nas coisas do Senhor? Ou não, eu estou ali, mas ao mesmo tempo que você quer estar na casa do Senhor, que você quer estar preocupado com as coisas do Senhor, o seu coração está preocupado com o dia de manhã. Seu coração está preocupado com fulano, com ciclano. Seu coração está preocupado com a sua casa, com as suas coisas terrenas. Ou seja, você não tem servido a um Senhor só. Você não está se dedicando, você não está amando simplesmente a um só Senhor. O seu coração ainda está dividido. Amém? Vamos ler um pouco mais, igreja. A palavra do Senhor fala no verso 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e o vosso Pai Celestial não tem de vós muito mais valor do que? Amém. Isso é forte, né, igreja? Que às vezes a gente corre atrás dessas coisas e a gente se preocupa com tudo isso. E o que a palavra de Deus quer dizer, fala, poxa, mas para que se preocupar tanto? Amém? Para que se preocupar tanto com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, aonde eu vou estar amanhã? Para que se preocupar com essas coisas? Para que se preocupar com o que eu vou usar hoje? A mesma roupa é de ontem, de amanhã e Para que se preocupar com essas coisas? A palavra do Senhor fala assim que as aves do céu, elas não semeiam e nem cegam, e o Pai as alimenta. É interessante isso, não é? As aves do céu que voam para lá e para cá, fazem o seu trabalho como deve ser. A palavra de Deus fala assim, que o Pai as alimenta. E nós? Para que andar tão preocupado, se a palavra de Deus fala assim, que nós temos muito mais valor do que elas? Nós, como os filhos de Deus, como os filhos de Deus Pai, para que se preocupar com essas coisas? É onde a gente tira o nosso coração da direção de Deus. As preocupações deste mundo nos tiram a atenção do que realmente deveria ser. As preocupações com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com isso e com aquilo que eu vou fazer. Quando você quer ver, você está tão preocupado com tanta coisa que chegou no final do seu dia, você ainda não conseguiu falar com Deus. Que chegou no final do seu dia, você ainda não teve tempo para adorar o Pai. Que chegou no final do seu dia, você não teve aquele momento ali de devoção com Deus, de agradecer a Ele pelo fôlego de vida, agradecer a Ele pelo alimento, agradecer a Ele pela moradia, agradecer por nada. Por isso que é a coisa deste mundo que nos oprime, infelizmente, porque o mundo ele vem exatamente para isso, para oprimir a nós, para tirar de nós esse foco, para tirar de nós essa força que a gente tem que ter, tirar esse ânimo, tirar todas essas coisas. E a palavra de Deus fala, então por que se preocupar com tudo isso? Amém? Para que se preocupar com todas essas coisas? Ah, mas eu preciso fazer isso, né? Eu preciso trabalhar em me matar para fazer isso, para conquistar aquilo, porque senão chegando lá, a palavra de Deus fala, ei, se as aves do campo que não cegam e nem semeiam, eu as alimento, por que você, que tem mais valor do que elas, se preocupa? Amém? Isso vem muito forte com a minha vida, igreja. Eu falo disso com autoridade, porque teve um dia que Deus usou esse versículo para bater na minha cara. De tantas coisas que eu estava preocupado, eu corria atrás daquilo e daquilo, querendo fazer. Às vezes a gente acha que a gente é dono da nossa própria vida, e a gente quer resolver tudo do nosso jeito, achando que a gente se matando daqui, se matando dali, a gente vai dar conta. E quando eu cheguei no momento, eu falava, Deus, não tem condições, eu estou me matando de lá e de aqui, e nada resolve. E foi onde Deus trouxe para mim e falou, ei, se as aves do céu, que não correm, que não semeiam nem cegam, eu cuido delas, mas você tem mais valor que elas. E no momento em que eu parei, eu falei, Senhor, então se assim é, então assim vai ser. E foi onde eu parei. E eu falo, igreja, tipo assim, com autoridade na minha vida, que no momento em que eu tomei posse dessa palavra, eu parei de me preocupar com o dia de manhã, eu parei de me preocupar com as coisas deste mundo, eu parei de me preocupar com o trabalho, eu parei de me preocupar com as coisas de casa, eu parei de me preocupar com tudo. Eu falo assim que mesmo antes, em toda a correria que eu vivi, se é onde eu vivia talvez de uma maneira melhor, hoje eu vivo muito melhor ainda. Porque quando a gente aprende a confiar em Deus, quando a gente para de se preocupar com as vaidades deste mundo, entrega nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que a palavra de Deus fala que Ele sabe todas as nossas necessidades. E às vezes nós somos vaidosos demais, às vezes a gente quer correr atrás de coisa que nem era para aquele momento. Às vezes o mundo ele traz algo para nós, para a gente se preocupar, que nem valia a pena tanto esforço. E aquilo de matuta na nossa cabeça o dia inteiro. Amém? Então é isso que nós devemos tomar cuidado, igreja, focar, colocar o nosso coração, colocar o nosso tesouro ali no céu, deixar as coisas deste mundo para lá. Quando vier alguma preocupação para você, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso deixar. Ei, calma, respira, tenha paz. A palavra do Senhor fala assim que Ele já providenciou tudo. Amém? Quando Deus trouxe aqui, né, no culto sobre Elias, amém? Quando Deus falou que antes de Elias ir, Deus já tinha dado a ordem aos corvos, amém? Essa palavra também traz muito isso. Amém, igreja? Então não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã. Amém? Agora o 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amém? É o que eu estou falando, igreja. Às vezes a gente quer se tornar tão dono de nós mesmos, amém? Tanta preocupação em querer fazer as coisas do nosso jeito e tal. Só que Deus fala que com todos os nossos cuidados, com todas as nossas preocupações, quem de nós pode acrescentar um côvado, ou seja, uma medida à nossa estatura? Você não pode crescer a hora que você quer. Você não pode fazer crescer o teu cabelo a hora que você fala, não, eu quero que ele cresça agora. Você não pode.
Se fosse assim, eu tenho certeza que o irmão Nicanor não estaria ali, ó, alisando a carequinha dele. Ele ia querer fazer crescer na hora, né, Nicanor? Mas é assim, igreja. Às vezes é tanta vaidade que a gente coloca que a gente acha que somos donos de nossas vidas, donos de nós mesmos, que a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas é onde Deus vem e dá um puxão na nossa vida e fala: você pode fazer tudo do seu jeito, então cresce 1 centímetro para me ver. Ou diminui. Cresce. Faz crescer uma unha só do teu dedo e as outras ficar para trás. Não tem como. Com todos os cuidados que nós temos, isso Jesus ele traz exatamente para que o povo entenda de que não adianta os seus cuidados, quem vai continuar cuidando da sua vida, quem vai continuar reinando sobre a sua vida é Deus, não é você. Amém? Então isso vem para ensinar aquele povo que talvez não andava tão preocupado com as coisas deste mundo, andava tão preocupado na sua aparência que deixava de lado essas coisas. Amém, igreja? E o 28, a palavra de Deus fala assim: e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo quem? Em toda a sua glória se vestiu como qualquer um? Olha que coisa forte. Amém, igreja? Jesus ele vem e diz, fala assim: ei, eu te digo que nem Salomão, no seu dia de grande glória, se vestiu como o lírio do campo. E a palavra de Deus vai dizer mais o seguinte, amém? Vamos ler aqui? No 30, pois, amém? No 30, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ai, Jesus falando para aquele povo, amém? Imagina, igreja, aquele povo, hein? Um povo que ficava ali, que estudava, eles estudavam a lei, amém? Eles tinham o estudo da lei. Todo homem tinha ali o ensino da Torá, né, que hoje é a lei, que eles ensinavam, eles aprendiam, eles tinham que aprender os pergaminhos de Moisés. E Jesus vem e começa a jogar todas essas coisas para eles, né? Não é fácil. Aquele povo que se dedicava tanto a essas coisas, aquele povo que se colocava tudo, e Jesus fala: ei, homens de pouca fé. Aquilo lá não tapa na cara para esse povo, e talvez seja um tapa na cara para nós hoje também, que acha que tem fé, que acha que acredita, que acha que confia, mas estamos preocupados com quando Deus traz o vestir. Talvez não seja só isso, mas talvez o que Deus traz para nós é com coisa que passa, com algo visível, com algo da carne, com algo que é físico, que você pode tocar. Preocupado com tantas coisas que às vezes você consegue apalpar com a sua mão, às vezes coisas que você consegue pegar, que vazem dos seus dedos. São todas essas coisas a qual vem sobre nós, e que Jesus disse que com isso não devemos nos preocupar, porque isso Ele cuida de nós. E o foco de tudo isso, igreja, é como se Jesus ele viesse trazendo todos os pontos para aquele povo e também para nós, como Ele traz o comer, como Ele traz o beber, como Ele traz o vestir. É como se Ele, em todo esse resumo, Jesus falasse para nós de que tudo isso não importa, e a mensagem principal que Ele traz é que dentro de nós precisa estar o foco em Deus, amém? É dentro de nós que precisa buscar Deus, não é do lado de fora. Não são as roupas que nós vestimos que nos aproximam de Deus, não são as saias longas, não são vestidos longos, não são as calças largas, não são andar todo coberto que vai nos aproximar de Deus. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Jesus está dizendo, amém? Não é se abster de comer alguns alimentos como eles tinham através da lei, que não podiam comer isso, não podiam comer a carne de porco, não podiam comer aquilo, não podiam comer isso, ou seja, preocupado com o que comer. E hoje nós, também temos as nossas limitações, também temos isso, também temos aquilo, onde nós nos preocupamos como nós vamos fazer isso e aquilo, mas o ponto principal que Jesus traz é que tudo isso não é de nada, tudo isso Ele cuida, amém? O que comer, o que vestir, o que beber, como andar, aonde nós vamos, como nós vamos estar, isso não depende de nós. Como nós vamos estar amanhã, isso não cabe a nós, amém? Vamos ler o 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nós nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Amém, igreja? E mais uma vez Jesus vem dizendo para nós, amém? Que não adianta a gente se preocupar
com o lado de fora, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É como eu disse no começo, não quer dizer não, que se eu alcançar isso e aquilo, se eu tiver ali, né, uma condição melhor de vida, se eu tiver um pano bom para vestir, se eu tiver algo bom de comer, então eu estou errado, não, mas primeiro tem que estar o reino de Deus, amém? Antes de nós vivermos bem materialmente, o Espírito também tem que estar bem. Antes de nós alcançarmos uma graça aqui fora, nós temos que alcançar primeiro o reino de Deus. Amém? E é o que a palavra de Deus fala para nós: buscar primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas a cada um de nós. Amém, igreja? Então primeiro nós devemos buscar o reino, primeiro nós devemos buscar a glória, não nos preocupar como vai ser daqui para frente, não nos preocupar como vamos conduzir as nossas vidas. Busca o reino. Amém? Para os irmãos aí que vão estar batizando também, amém, irmãos? É buscar o reino de Deus. Amém? Eles estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, né? Como vai ser o dia de amanhã, como vai ser depois disso, vão ter as dificuldades, vão ter os dias difíceis, tudo, mas Jesus fala que de tudo isso Ele cuida. Amém? Então a única coisa que nós devemos buscar é primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a justiça de Deus, que as demais coisas Ele acrescenta em nossa vida. Amém? Amém? Vamos dar sequência aqui, igreja, rapidinho então, no 7:1. Não julgueis para que não sejas, porque com juízo com que julgardes terei, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medirá. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no seu? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu. Amém? Seguindo aqui, igreja, eu penso que aquele povo naquela época, né, a ira deles era enorme. Imagina, você ter vivido ali toda aquela vida e tal, eles querendo viver daquela maneira, querendo levar a lei de Moisés ali que eles tinham, né, porque eles tinham como a lei de Moisés. Talvez esse foi o erro daquele povo, né, não reconhecer que a lei veio de Deus primeiro. Amém? Eles tinham aquilo como a lei de Moisés, né? Tanto é que quando eles iam argumentar com Jesus, eles não traziam o que Deus falou, eles falavam: mas assim disse o nosso pai Moisés, assim falou Moisés a nós. Amém? E aí Jesus vem e fala para eles que: ei, não julgueis para que não sejais julgados. Aquele povo que tinha ali os seus ensinamentos da lei para não fazer isso, para não fazer aquilo. Como eu disse, quando eles viam alguém cometendo, né, tinha ali o seu eram apedrejadas aquelas pessoas que se encontravam ali em adultério, pecando, errando contra Deus. E Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, porque Jesus conhecia o coração daquele povo. Amém, igreja? Jesus conhecia como era e como havia de ser cada um daqueles que estavam ali presentes. Pessoas que buscavam corrigir o próximo, pessoas que buscavam ali fazer o próximo andar na linha, andar na régua, mas assim mesmo não andava. Amém? E é interessante quando Jesus fala que: e porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Amém? É como se Jesus falasse: aí, porque você está tão preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão, sendo que tem um galho de uma árvore dentro do seu? Ou seja, você quer reparar no erro do teu irmão, né? Você quer reparar no erro daquele que talvez ainda seja algo pequeno, mas o que você faz é algo bem pior. Amém? Então Jesus, ele veio exatamente para corrigir esses pontos de tudo aquilo, de como devia ser o povo. Amém, igreja? Esses ensinamentos, o Novo Testamento, igual Jesus trouxe para cada um de nós, foi esses ensinamentos. Amém? Quando Jesus reúne essa multidão e Jesus começa a trazer esses ensinamentos para o povo. Amém, igreja? Amém. E é como Jesus diz: são todos hipócritas, que querem corrigir o próximo, mas não corrigem a si mesmo. Amém? Amém. E isso, igreja, fica um ensinamento para cada um de nós. Amém? Talvez não quer dizer que nós hoje somos assim, mas é um ensinamento que Deus traz para todo o povo de Deus. Amém? E tem momentos em que às vezes nós somos errados, igreja. Tem momentos que às vezes a gente olha em algum ponto, em algum outro, às vezes vem aquela vontade de não falar: poxa, mas não pode fazer isso e tal, né? Mas é como se Deus corrigisse, falar: poxa, então comece a olhar para si mesmo primeiro. Amém? Olhe para dentro de si. É igual quando Jesus ali, quando a palavra de Deus traz sobre a ceia, quando ele fala: examine depois o homem a si mesmo. E assim nós temos que fazer todo dia. Nós devemos examinar a nós antes de sair de casa.
né, examinar diante do trabalho, perante o que eu posso encontrar hoje, deixa eu ver hoje como eu estou primeiro. Porque se chegar alguém até a mim, eu posso ajudar nisso? Posso, então eu vou. Amém? Então é isso que Deus traz para nós hoje, amém, igreja? Para que nós venhamos endireitar o nosso coração, para que quando chegar até mesmo este momento, a gente possa estar pronto e a gente não venha querer agir de uma maneira sem estar preparado para isso. Amém? Então o ensinamento que fica para a igreja hoje é esse, amém, igreja? De nós podermos confiar em Deus e acima de todas essas coisas que nós possamos colocar o nosso coração em Deus. Amém? Acima de todas as dificuldades, a gente sabe, preocupações tem todos os dias. Quantos de nós às vezes não passou noite preocupado sem dormir e tal? Porque essas preocupações elas são do homem, elas vêm mesmo. Preocupação do que eu vou fazer, às vezes com uma doença, às vezes com uma enfermidade, com todas essas coisas nos tiram a paz. Amém? Mas o que Jesus está dizendo é que todas essas coisas Ele cuida. Não é dever nosso se preocupar com a aparência física, com a aparência de fora. A única coisa que nós devemos nos preocupar, na verdade, é com o que está dentro, com o nosso coração, se estamos agradando a Deus ou não, se estamos buscando o reino de Deus ou não, que as demais coisas Ele fará por nós. Amém? Então, igreja, peço que a igreja fique com essa mensagem, amém? E as palmas louvem e adoram o nome santo do Senhor, amém? Amém? Amém. Vamos orar, igreja, rapidinho. Agradecer a Deus pelo ensinamento, agradecer a Deus pela palavra que Ele trouxe a cada um de nós.